Deu! Boa noite! Boa noite, Fernanda. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Ó, Tudo bem? Estávamos ansiosos aqui por sua chegada. O seu áudio está dando uma falhadinha, ô Félix. Fala um pouquinho mais para a ei, gente ver como é que tá. vamos lá. Será que tá? Eu Ah, acho que a melhorou. internet aqui de vez em quando dá umas falhadas, viu, Fê? Você tá em casa ou tá na LTX? Tô na LX. Ah, tá na LTX, olha lá, direto da LTX. Vamos ter então a nossa modelagem de hoje. Tava Isso falando para aí. eles aqui, Félix, que aqui hoje choveu tanto, mas tanto, umas pedras de gelo desse tamanho assim, ó, que fazia Caramba. muito tempo que eu não via. Fiquei com medo, Verdade, Fê? juro. Olha meus stories depois que eu filmei um pedacinho ali. Fiquei com medo Eita. hoje É, de pra quem não quebrar. sabe, aí, galera, eu era de Mogi das Cruzes, lá da terra da Fernanda. É, Era sabe vizinho como e que não é sabia, aqui? né? Pois é, né? Pois Quando, é, faz quando eles se alguns conheceram, anos já. já tava cada um num canto, né? Sim, sim, eu saí de Mogi das Cruzes, eu tinha 18 para 19 anos. Aí eu fui morar Ah, em São faz José dos tempo, né? Campos. É. Fui morar em Faz São tempo. José, fiquei um tempo lá. Aí depois fui para Jaú, fiquei 8 para 9 anos em Jaú. E agora tô virando cearense, né? Difícil, né? Que Oh, vida que difícil. mudança difícil, né? É difícil, velho. Adaptação muito demorada, né? É difícil porque, assim, às vezes eu dou 2 passos pro lado direito, é perigoso eu me afogar no mar. Olha só que metido, gente. Olha só como ele tá agora. Ah, Muito mas ó, bom, você é tá doido. qualidade de vida, né, Félix? Na verdade, eu acho até interessante falar isso pra galera. Eu tenho um negócio comigo, Fê. Eu vou deixar pra modelagem. Não Tá vou falar, bom. não. Vou Vamos deixar colocar pra para gravar. modelagem. Tá bom, vou Porque colocar assim, para gravar. eu acho que eu falei até na minha primeira modelagem, eu não lembro, tá? Mas eu tenho umas coisas com as coisas que eu falo. E aí eu quero falar na modelagem direto. Vamos direto. Tá bom, então. Olha, acho que alguém pediu para gravar. Será que eu autorizei? Vai vir para minha nuvem ou vai para a nuvem dela? Vocês sabem? Senão eu Eu vou ter que acredito, cancelar. Vai para eu dela? acredito pra você, Fer. Porque você é a host, né? É. Eu Alguém, acredito. ó lá, vai para a nuvem dela, o Luan falou. Então, eu não sei É. quem foi que pediu, vou ter que cancelar para eu colocar para gravar. É o Anderson que tá gravando? Recording stopped. Pelo jeito Para eu é. poder gravar e liberar para vocês, ó. Recording in progress. Muito bem, então agora está gravando oficialmente. Vamos começar a nossa modelagem mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Félix. Pode dar boa noite, pessoal. Estamos oficializando então a nossa segunda temporada. Boa noite, Fernanda Meireles. Boa noite, turma. Boa noite, LTX. Muito bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer gigantesco começar aí essa modelagem direto aqui com vocês. Para mim vai ser um enorme prazer aí poder compartilhar um pouquinho da minha história. Vai ser um prazer e vai ser com certeza uma noite de muitos aprendizados. Para quem não sabe o que é modelagem, eu falei um pouquinho nas arenas, mas a modelagem, gente, é um método que a gente aprende na PNL que nos permite aprender com a excelência de outras pessoas e adaptar esses padrões de comportamento da vida de outras pessoas que alcançaram aquilo que a gente também quer alcançar para a nossa vida, tá? Então, o intuito desse encontro com o Félix aqui é justamente trazer para vocês como foi o processo dele. Porque a gente, quem participou o ano passado ou já assistiu a modelagem da Cíntia, viu a participação do Félix na vida da Cíntia. Agora, protagonista aqui é o Félix. Nós vamos ver a partir da perspectiva dele, o processo dele, porque não aconteceu ao mesmo tempo. O Félix teve um outro papel durante a fase de estudo de início da Cíntia. E a gente vai hoje entender como foi o processo da vida do Félix no trade. Então, já para começar, Félix, me diz uma coisa.
Você, em algum momento, você pensou que estaria envolvido com o mercado financeiro? Já namorou o mercado de alguma forma? Como é que foi? Como é que surgiu isso na sua vida? Fê, jamais. Na verdade, eu nem sabia que existia mercado financeiro. Na verdade, eu nunca. Já tinha ouvido falar de bolsa de valores, né? A compra de ação, venda de ação, mas não tinha ideia como é que funcionava e achava que fazer isso era para quem tinha muita grana, né? Mas falar assim, poxa, você já abriu o gráfico. Imagina, não tinha nem noção nenhuma. Eu acho que a gente, como pessoa física, né? O contato que a maioria tinha é quando a gente assistia jornal, aí falava alguma coisa Exato. de notícia, parte do financeiro, que a gente normalmente não era muito atento, E nem né? E gostava, falava, né? nem gostava, e falava de bolsa de valores, Nasdaq, falava muito da questão de Dow Jones, e aí a gente às vezes ouvia e falava, gente, tá falando grego, não quero nem saber, e olha a gente aqui hoje, né? Então, com você foi mais ou menos assim também. Não teve o interesse prévio seu. Não, na verdade eu nunca fiquei sabendo, e é que nem você falou, quando eu escutava lá num canal de televisão falando, eu nem dava atenção, porque eu não sabia nem o que que era aquilo. Ah, Ibovespa não sei o que, ah, Nasdaq. Cara, não tem nem noção do que era aquilo, entendeu? E hoje tá vivendo Aham. o que eu tô vivendo, tendo a ideia, né, sabendo tudo isso, é uma reviravolta na minha vida gigantesco. E quando foi que então o mercado ele se tornou conhecido para você? Como é que foi? Foi quando a Cintia começou a fazer as aulas, né, da LTX, e aí ela começou a desenvolver uma prática, eu falei, peraí, vou começar a estudar também, Uhum, né? Só que o meu período de estudo era curto, porque eu trabalhava, eu precisava trabalhar na empresa, eu chegava da empresa, tomava meu café, tomava um banho, aí sim eu começava a estudar, mas o Trader 1K, que é a parte do nosso operacional hoje junto com o Léo. uhum, E naquele momento que eu comecei a estudar, né, que eu, na verdade, assim, eu não sabia o que que era um candle, né? Na uhum, primeira vez que a gente abriu a plataforma, eu tomei um susto, falei, meu, como assim? O que que é isso, né? Nunca tinha mexido com nada disso. E aí começamos a estudar, eu comecei a estudar mais ou menos das 6 horas da tarde, aí ia até mais ou menos umas 11 horas, 10 e meia ali, e posterior a isso eu continuava estudando, né? uhum, E isso foi contínuo, né? Fomos estudando tudo até que a Cintia começou a ter o desenvolvimento dela e eu fiquei ali somente no simulador. uhum, Porque eu precisava entender como é que funcionava. E eu até estava conversando com o Léo ontem, a gente fez uma gravação, que para mim tinha um setup, ou tinha um um plano segredo, no né? ouvido, sabe? Um ponto no ouvido, tipo, os caras conectados com alguém da B3. Cara, tinha que ter alguma coisa, porque como é que ele tinha uma assertividade tão grande Uhum, naquilo que ele estava fazendo, entendeu? E sim. aí eu falava assim, não é possível que o cara acerta tanto, não é possível que o cara faz tanto dinheiro assim. Eu não conseguia Uhum, imaginar. E aí quando eu comecei a estudar, ver que o negócio realmente dava certo, eu falei, opa, peraí, eu preciso mergulhar mais a fundo e entender sobre isso, né? Por que uhum, liquidez? Por que gatilho? É, por que padrão de três candles? Quantos contratos eu devo entrar? Por que eu preciso saber onde está a liquidez, senão eu viro a própria liquidez? E eu comecei a me dedicar muito para me entender o operacional, né? Eu não uhum, foquei tanto no dinheiro, apesar de tá precisando muito de dinheiro, né? Porque eu estava com uma empresa que estava vamos dizer que quebrada, né? Eu tava vivendo ali à base de aparelhos, tava muito difícil a minha vida, mas o meu foco número um foi os estudos. Então, tanto eu quanto ela teve que estudar muito, né? aham. Sem olhar para o dinheiro, focar realmente só nos estudos, Que é é, difícil, né? entender muito, Fê, Precisar de dinheiro e você ter que focar nos muito. estudos e não esperar o retorno financeiro.
Exatamente, porque assim, ó, uma coisa muito legal também que eu até queria achar a pessoa no meu WhatsApp, mas eu não lembro nem o nome, eu não lembro nada dessa pessoa. Eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouquinho de mercado financeiro, do nosso operacional, eu fiz um contato com um cara, e esse cara pegou e falou assim pra mim, Félix, cara, eu vou te dar uma dica, tá? Eu já estudei várias coisas, já pesquisei muita coisa no YouTube e tal. Cara, eu vou te dar uma dica. Se você vê que esse método ele é validado, cara, não fica assistindo no YouTube outros operacionais, não fica trocando de curso, Uhum. foca somente naquele que você está aprendendo. Sim. Por quê? Aproveita que você é zerado, não entende nada e foca somente naquilo. E eu usei Uhum. isso para mim, né? Eu falei, poxa, eu sempre lembrava, poxa, o cara falava para mim para eu não ver, então eu não vou ver. Mas assim, Uhum. alguns outros traders eu até acompanho para saber da vida deles, como foi essa transição de carreira, saber a história do trader, porque eu acho uma coisa muito bonita, né? Assim como foi comigo hoje, eu acho bonito um cara lá que estudou, fez dar certo e conseguiu, sabe? E hoje Uhum. eu poder passar isso para os alunos é muito. É lindo, sabe? Falar realmente, não, galera, dá certo. Eu cheguei até aqui e eu tenho certeza que qualquer um de vocês consegue chegar, né? E Então eu você sempre passou, aconselho sim, e você passou por um processo que é a realidade da grande maioria, que você trabalhava trabalhar. e tinha que arrumar um tempo para Uhum. estudar, né? Não era algo que você tinha disponibilidade ali do dia inteiro para poder estudar, como seria um cenário ideal. Isso não aconteceu. Você tinha Não. que dividir o seu dia, né, entre estudo e trabalho. E aí, como foi quando você percebeu que você tinha o mínimo de conhecimento básico para olhar e falar assim, não, peraí, eu acho que agora já dá pelo menos para ir para o simulador para eu começar a colocar em prática aquilo que na teoria tá fazendo sentido. Eu estou entendendo, tá fazendo sentido, mas agora eu tenho que ver na prática como vai ser. Como foi esse período de você sair da parte de teoria e ir primeiro para o simulador? Fê, foi quando, na verdade, foi quando eu comecei, como eu estudava bastante, né, e eu fui uma pessoa assim, que eu escuto muitos mentores. Uhum, Por exemplo, foca numa coisa e depois você vai para outra, né? Então eu uhum, focava em um tipo de operacional, né, um tipo de entrada, e aí, dentro daquilo, eu comecei a validar olhando o mercado. Quando eu resolvi operar, foi quando, por exemplo, eu pensava assim, bom, aqui tem uma FIBO. Bom, esse candle aqui já está dando um alvo. Se o próximo negar e o próximo testar, vai dar padrão de 600. Quando eu pensava isso, dava tipo segundos, o Léo ia falar, pessoal, ó, se acontecer isso, vai dar padrão. Eu falei, opa, peraí. Então tá batendo, né? eu tô começando a enxergar o que ele está falando. Quando Mas você começou a operar, era o Léo ainda, né? Que exato. coordenava a Arena Take, né? Isso mesmo. E aí eu falei assim, bom, acho que agora é o momento de eu começar a validar isso. Eu senti Uhum. essa vontade de ir operar no simulador, foi quando eu comecei a enxergar as coisas e eu pensava, dava alguns segundos, ele falava, caramba, meu, eu acabei de pensar nisso e ele foi lá e falou. Então, Uhum. quando isso aconteceu várias vezes, eu comecei a me sentir preparado para Confiante. começar isso, confiante para ir para o simulador e fazer exatamente o que eu estava fazendo nas aulas, né? Qual foi o seu tempo de dedicação aos estudos para só então você olhar e falar, não, agora eu posso começar a operar também junto, porque a fase da minha base estar pronta aconteceu. Fê, foi mais ou menos ali uns 4 meses, mais ou menos. Uhum. 4 meses, 5 meses direto. Mas assim, a vida mudou muito, né? Sim. Porque
Eu trabalhava, a minha vida normal era trabalho, academia e depois casa, né? No Uhum, entanto, se pegar uma foto minha antiga, eu tava fortão, boladão, né? Bem marombado. E aí, o que uhum, que eu fiz? Eu falei, não, eu vou parar de ir pra academia, vou focar nos meus estudos, churrasco final de semana, nem pensar, e vou me dedicar aos estudos, né? uhum, Eu preciso fazer isso. E aí eu foquei 100% em estudar. Então eu uhum, saía do trabalho, ia para casa, tomava meu café, tomava meu banho, já era estudo. E isso foi direto, sem assim, vamos no shopping. Às vezes, quando acontecia de eu ir pro shopping, eu olhava o relógio e falei, caramba, daqui uns 40 minutos vai começar a aula do Paulo, do Isaac. Olhava para Cintia, vamos embora, vamos assistir aula? Vamos embora. E saía avançado. Às vezes queria comer um lanche lá, pegava o lanche ali e partia, porque eu queria muito estudar e aprender, entendeu? Porque eles falavam muito, cara, isso aqui pode mudar a tua vida, uhum. mas vocês precisam se dedicar e estudar. E eu pensei assim, Você se bom, cobrava se quanto a isso pode isso, mudar né? minha vida, não pode. Muito, muito. Eu acho que foi. Eu acho que não, né? Eu tenho certeza que foi a primeira vez que eu estudei tanto na minha vida. E estudo até hoje, Uhum, né? Porque a gente é não isso para. mesmo. E me diz Até uma hoje. coisa, quando foi que você começou e como foi os pequenos ganhos, aquele início, onde a gente vê que já está dando resultado. Olha quem está aqui. Boa noite, Cíntia. A Cíntia aqui, Tá mandando boa pessoal. noite. Boa noite, pessoal. Beijo grande. Eu estou dando aula, tá? Então, ótima modelagem para todos aí. Um beijo grande. Beijo. Então, como é que foi, Félix, Então, Fê, esse momento de você, quando você começou a ver os ganhos, mesmo que pequenos, mas eles acontecendo? foi quando. Foi exatamente quando o Léo falava, eu comecei a entrar junto com ele. Eu comecei a validar esses movimentos que eu enxergava. Por exemplo, quando ele falava uma operação e eu não enxergava, eu não entrava. Uhum, Eu estava assim comigo, bom, eu não tenho que entrar só porque ele está falando. Eu tenho uhum, que entrar porque eu estou vendo, sim. né? E aí eu não entrava, mas depois eu procurava saber o porquê daquela entrada, Uhum. Então, né? se você não tinha confiança, até não por, a questão não é que não confiar na pessoa que está dando sinal, mas de você não confiar na operação porque você tinha alguma coisa que você não entendia ainda. Então, Exatamente você isso. deixava de operar para esperar a explicação e entender o porquê da entrada. Exatamente. E aí, Fê, eu comecei a desenvolver essa habilidade, e aí chegou momentos também de eu mesmo fazer as minhas próprias operações e estar contra eles. Uhum, Quando eu estava contra eles, eu tinha que entender o porquê que eu entrei, uhum, qual motivo foi que eu entrei, se eu estava correto, o porquê que eles estavam comprando e o porquê que eu ia tomar stop. uhum, Eu tinha que entender tudo isso. Então eu notava. E quando eu estava contra eles, eu tinha que aprender a ficar. Por quê? Porque o mercado não manipula a gente. sim, Manipula. Então, assim, eles poderiam estar certo, pegar um pullback, mas eu também poderia estar certo. Então eu sim, ficava. E quando me dava stop, eu tinha que procurar saber o porquê. Se eu uhum, estava certo naquela operação e eles também estavam certo, ou talvez pegando somente um pullback. Então uhum, eu comecei a questionar essas coisas, entende? uhum, E saber se eu estava correto ou não. E quando eu estava errado, eu marcava, errei. Eu entrei por isso e isso, esse foi o motivo do meu erro. entendi. Entendeu? Aconteceu às vezes e eu fui lá e falei, não, peraí, não é dessa forma que tem que ser. Eu preciso enxergar o que o meu mentor está enxergando. Então eu preciso aguardar mais a operação. Quando acontecia e eu não via, eu não entrava. E quando eu pensava e ele falava, eu falava assim, agora eu tô dentro, porque eu estou vendo a mesma coisa que ele. Entendeu? No seu caso, você não teve experiência
com outros operacionais, você não veio de OB. E Imagina. isso, o que eu vou dizer agora, é muito comum com quem veio de outros operacionais, que é o quê? Resistência. Tem Sim. uma fase onde é uma briga muito grande para você desconstruir algo que você já tinha ali como sendo uma realidade, uma verdade absoluta, e você às vezes está procurando um outro operacional para melhorar a mente de quem vem pulando de operacional. A ideia do trader é a seguinte: eu vou comprar mais essa mentoria porque eu vou melhorar aquilo que eu já tenho de conhecimento. Você não passou por isso, né? Mas como é que foi é, seu processo quanto a duvidar, a ter algumas resistências, a fazer algo fora daquilo que você aprendeu? Teve esse impacto no seu processo ou não? Como é que foi? Teve, Fê, teve sim. Na verdade, assim, no início, isso antes de começar a ver as operações quando o Léo falava, por exemplo, eu via o gráfico descendo, logo vendia mercado. Uhum. Tá E descendo, aí eu vou descer junto. já pensava em descer junto com ele, né? No Uhum. entanto, rapaz, não me fala em operar rompimento, não, que eu fico até bravo. Por quê? Porque eu operava rompimento, eu operava assim, né? Na hora já batia mercado, né? Aham. Parecia que o negócio estava me vendo, porque ele pegava a minha operação e já voltava na minha cara. Eu falava assim, cara, como assim o mercado estava descendo? Só Uhum. foi eu clicar e ele resolveu voltar? Não é possível. Então, assim, eu tive alguns erros, né? Uhum. Foram pequenos, graças a Deus, porque eu peguei. Na verdade, assim, eu modelei muito, né? Cíntia, Moraes, eu Uhum. escutei muito o que os mentores falavam, E você tinha um processo de acontecendo dentro da seguir sua algumas casa, né? regras, exatamente isso. Então, assim, como eu via alguns erros, eu não podia fazer igual, porque eu já sabia que o caminho não ia ser legal. Então, o que que eu fiz? Eu modelei sem saber que eu estava modelando, né? Sim. Então, eu falava assim, bom, se eu cliquei enquanto o preço só estava descendo e tomei stop, cara, eu tô errado. Eu tenho que esperar um pullback, eu tenho que esperar uma rejeição. Isso começou a vir na minha mente. Porque assim, eu sou uma Uhum. pessoa que eu não sou aquele cara que, por exemplo, eu vou estudar aqui um médio para trás para ver se isso aqui dá certo. Não. Eu não sou Uhum. esse tipo de pessoa. Por quê? Poxa, nós tivemos os mentores que já estavam me falando ali que o negócio não dava certo. Por que eu ia testar? Uhum. Sentido para mim, você entendeu? Para mim não Então entende. o que veio para você e que você já sabe que é confiável, você não fica você não tem esse perfil de ficar brigando contra. Imagina, eu não Na vida, você é disciplinado? Como que você sou. é fora do mercado? Você é uma pessoa disciplinada? Eu sou disciplinado e eu sou uma pessoa assim. Por exemplo, eu vou no mercado comprar alguma coisa. Eu não vou ficar procurando, eu já vou direto na pessoa que ela sabe onde é. E vou assim, ó, eu preciso disso. Onde fica? E eu já Uhum. vou direto. Eu não sou aquela pessoa que fica procurando, procurando, procurando. Não, eu sou direto. Então, assim, no operacional, eu já resolvi direto. Eu não tinha que ficar caçando, inventando moda. Por quê? Porque já Uhum. tinha um operacional que era validado. Eu vou ficar caçando moda, não faz sentido, entende? Sim. Para mim não faz Assim, sentido isso. na vida, ter regras e seguir as regras para você é fácil. É fácil, é tranquilo. Para mim é tranquilo, bem Por tranquilo. isso, pessoal, que a gente precisa entender que para algumas pessoas, muitas vezes, os resultados daquilo que elas estão procurando alcançar vem um pouco mais rápido, porque na vida ela já não tem uma dificuldade que dentro do trade ela pode começar a encarar. Por exemplo, a gente fala muito que trader, para ter sucesso, ele precisa ser disciplinado. Para ser disciplinado, ele tem que ter regras para seguir. Mas se na vida já tem essa dificuldade, ele também vai ter essa dificuldade no trade, né? Então é uma coisa que para você já não é um problema menos, né? Com certeza, porque
Inclusive, hoje eu falo, né, para os alunos, às vezes acontece de vir muito aluno machucado, né? O Gledson acabou de Muito. comentar. Grande E maioria. sim, e aí o que que eu falo para eles, né? Cara, tu tem que esquecer tudo que passou, apaga da tua mente, né? Eu sei que é difícil, tal, mas entenda que você está aprendendo agora um operacional que eu te garanto que ele é validado, porque se ele não fosse validado, eu não estaria aqui. E eu Uhum. desconfiei muito, tá? Eu desconfiei muito da escola quando eu entrei. Eu ligava para o suporte, eu tirava foto da cara do Eu lembro que suporte. você chegou a falar com o Danilo, não foi? Quando ele estava Falei, voltando para falei. Cíntia entrar, você Isso, ligou para ele e falou: Olha, falei. se isso não for sério, pelo amor de Deus, não ilude a minha esposa, não. Não teve alguma conversa assim? Exatamente isso. E tirava print do rosto dele, porque o que que o marido pensa na verdade, né, cara? Tipo assim, cara, mexe comigo, mas não machuca o sentimento da minha esposa, É. não. Por quê? Uhum. Porque era tantas horas de estudo, para você estudar uma coisa e não dar certo. Aí é sacanagem, pô. Então eu É. já joguei de. Falei, cara. Se for algo que não vai dar certo, você não precisa nem querer devolver meu dinheiro, mas já fala que não vai dar certo. Só que, Uhum. graças a Deus, ele profetizou na nossa vida, né? Amém. Ele falou assim, cara, deixa ela estudar, porque ela vai ser uma grande trader e ela vai ser professora na escola. Só Uhum. que a gente pensava assim, como professora? Nunca gostamos de ensinar? Aham. Não, não faz sentido, entende? Sim. E hoje não existe prazer maior. Então, Foi assim, acontecendo, né? é, Foi se construindo. e aí, Fê, entra naquilo que eu ia falar para você. Eu, Félix, eu tenho um. Eu não sei te dizer o que que é exatamente, mas tem muitas coisas que eu falo e as coisas acontecem, Uhum. né? Eu vou contar uma aqui que acaba sendo um pouco engraçado, mas é real, é fato real. Lá atrás, quando eu conheci a Cíntia tinha as duas meninas que hoje eu trato as duas como minha filha, né? Aham. Só que antes de eu conhecer a Cíntia, eu era jovem, novo, né? E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na sala da minha casa e no fundo, assim, que era o quarto, era de frente para a rua, né? Então eu conseguia ver a casa do meu vizinho, a entrada da casa do meu vizinho. E o meu vizinho, ele estava namorando uma moça. Uhum. E a moça tinha duas filhas meninas. Eu virei para a cara da minha mãe e falei assim: mãe, olha lá que idiota, ó. Foi arrumar uma mulher com dois filhos. Uhum. Alguns anos se passaram e olha o que aconteceu com o Félix. Entendeu? E aí, Aham. isso aconteceu demais na minha vida, Fê. Demais, demais. Assim, de eu falar algumas coisas e exatamente isso, paguei pela língua. Mas Aham. aconteceu várias vezes em várias coisas. E uma das coisas que eu falei, né, que eu não sei o porquê eu falei, mas eu falei, foi quando a gente começou no mercado financeiro e eu olhei a Cíntia e falei assim, Cíntia, cara, imagina a gente operando day trade, trabalhando ali só na parte da manhã, lá em Fortaleza, depois pegando a praia. Só que assim, só para você entender, Fê, eu nunca tinha vindo para Fortaleza. Eu não sabia nem como é que era Fortaleza. Eu não sabia nem o porquê que eu soltei Fortaleza. Não tinha nem LTX em Fortaleza ainda. Não, não, não. Eu não sei nem o porquê. É exatamente isso. Tanto é que o Léo era do Piauí, né? O Léo era do Nem Piauí. esperava ele ir para Não, Fortaleza, né? imagina, não tinha essa ideia. Então, assim, é, eu tenho que prestar muita atenção nas coisas que eu falo. Por quê? Porque muita coisa acontece. E eu Aham. observei isso, né? Eu acabei observando isso desde quando aconteceu isso com o meu vizinho. Aham. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que prestar muita atenção. E uma das coisas que foi a última que aconteceu agora foi quando eu falei isso pra Cíntia. Eu falei, Cíntia, imagina, a gente em Fortaleza, operando, depois você pega uma praia. Só que eu nunca tinha vindo para Fortaleza. Eu não sabia como era o mar de Fortaleza, eu não sabia que era tão lindo como é, eu não sabia que minha vida ia se transformar,
né? Que a Você ia gente se ouvia. transportar para ir, né? É exatamente isso. Então, assim, isso é muito louco, gente. É muito louco. Não, E co- não sei como explicar. como que foi, ô Félix, a transição do término da sua empresa para você olhar e falar assim: agora eu não tenho mais empresa, agora eu sou trader. Fê, na verdade foi assim, foi um processo, né? Uhum, Eu tinha empresa, vendia no marketplace, eu sempre fui vendedor, né? Eu uhum, gostava muito de vender. No entanto, quando eu fui entrar num operacional, eu não queria ser mentor, eu queria ser vendedor. uhum, E por que que eu queria ser vendedor? Porque eu já tinha costume de vender, né? Eu sempre gostei muito de vender, sempre gostei muito de conversar, bater papo, falar, e eu tenho uma facilidade muito grande nisso. uhum, E quando surgiu de eu entrar no ecossistema, eu recebia as duas propostas, ou ser mentor ou ser vendedor, né? uhum, E quando teve essa transição, na verdade, eu fui adaptando devagar. Como eu vendia no marketplace, o que que eu fiz? Eu fiz um estoque dentro da minha casa uhum, mesmo, eu devolvi o barracão que eu tinha, né? Peguei a minha fábrica, coloquei na mão de um rapaz e falei assim, ó, você vai produzir os calçados para mim e você pode produzir para outras pessoas também, para mim não tem problema nenhum. E uhum, aí o que que eu fazia? Eu pegava os calçados, era só embalar, colocar uma etiqueta e levar. Tipo assim, coisa de 2 horas eu resolvia o que eu seu precisava no dia trabalho, né? nas vendas, né? E como no marketplace ele vende automático depois de um certo tempo, então acabou sendo fácil. Uhum, Quando que eu resolvi realmente parar com o marketplace? Quando eu comecei a ter resultado. uhum, Quando eu consegui ver que eu conseguiria pelo menos fazer 100, R$ 150. uhum, Por quê? Eu fazia aquela conta de padaria, né? Poxa, 10 dias, 1.500. Se eu pensar em 15 dias, mais ou menos, poxa, eu já consigo tirar isso daqui. A Cíntia tira mais um golinho aqui. Tá show. E aí, o que que eu preciso uhum, fazer? Focar mais no meu conhecimento, sim, né? Porque, assim, de início lá atrás, eu queria fazer R$ 15 por dia, né? O meu foco ainda era no dinheiro. Só sim, que o foco não tem que ser no dinheiro. Ele precisa ser na consistência. Ele sim. precisa ser no operacional, entender como é que funciona o operacional. Mas me E diz uma, ah, pode falar. mas me diz uma coisa, Félix. A gente hoje ter essa consciência é mais fácil, porque a gente já passou pelo processo longo. Mas no início é muito natural a gente criar expectativas, ainda mais quando a gente está vendo que está dando certo. Sim, sim. Como é que foi? Você também criou expectativas que depois você teve que olhar e falar, peraí, essas expectativas elas são reais, mas elas são para daqui a um tempo, não é para agora. Ou você teve também um processo de trazer esse imediatismo para a expectativa e levar um tempo para poder entender que não era possível, mas não era pro momento e passar por uma fase de ganhar 15, de ganhar 50, 150 e aceitando a todas as fases do seu processo. Fê, na verdade, sim, ó. Eu aceitei as fases do processo, Uhum, mas, por exemplo, tinha coisa que eu perguntava: será? Será que realmente dá para chegar lá? Será que realmente dá para eu viver disso? Vou te dar um exemplo muito claro e que faz muito pouco tempo, tá? uhum, Há 2 meses atrás, dois não, nós já tem um mês que eu estou em Fortaleza. Há 3 meses atrás, no último, acho que foi o último evento que teve aqui. Não, perdão, já tem alguns meses. Teve o evento aqui em Fortaleza. E voltando, eu olhei para Cíntia e falei assim, Cíntia, e aí? Vamos morar em Fortaleza? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de arriscar. uhum, E o que que eu pensei, tá? Eu vou ser o máximo de sincero com todos vocês aqui. O que que eu pensei? Poxa, eu vou para um lugar que o turismo é o ano todo, absolutamente o ano todo.
Cara, se não der certo, eu vou vender picolé. Aham. Eu vou atender como garçom. Cara, desempregado eu não fico. Uhum. Isso aí eu tenho certeza. Eu sempre fui um cara muito pé no chão e ao mesmo tempo não inseguro, mas assim, como que eu vou dizer? É, eu preciso realmente pensar se isso vai dar certo. Qual que é a probabilidade disso dar certo? Qual que é o pró? Qual que é o contra? No entanto, que quando a gente decidiu vir para Fortaleza, eu fiquei pensando, rapaz, e se não der certo? Mas e se der certo? Mas eu tenho que viver o meu momento, né? É aquele velho ditado, né? Galinha que acompanha pato morre afogado. Uhum. Então eu sou uma pessoa 100% pé no chão. Sabe? Certo. Eu não me iludo com as coisas, eu Uhum. vivo o meu momento, né? Uhum. E o meu momento hoje é plantio, né? Não é porque eu sou mentor, porque eu já opero o mercado financeiro, que eu não estou na fase do plantio. Eu estou na Uhum. fase do plantio, eu estou plantando ainda neste momento, porque a colheita, se Deus quiser, vai ser muito grande. Então, Sim. assim, eu sempre aceitei esse processo, sabe? Que tem que ser devagar. Eu não posso ser um cara muito imediatista. Por quê? Uhum. Porque eu sempre fui preocupado de não dar certo. Então eu tenho que fazer devagar, porque eu preciso fazer para dar certo. E graças a Deus eu tenho uma esposa que ela é muito assim. Ah, eu acho que vai dar certo. Você acha? Não. Deu certo. Não Positiva. existe não existe achar. Já deu certo. Uhum. Então, mas eu tive esse problema do achar depois de tudo que aconteceu com a minha empresa, né? Mas Que eu também tinha tem muito. a questão da sua responsabilidade como homem, né? Como o homem da Sim, casa. Então, assim, querendo ou não, a responsabilidade sobre o seu lar é sua, né? De um homem sim, responsável é do marido. sim, Então, sim. é normal vir peraí, se não caso não der certo, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ter ali Exatamente. um escape. Por quê? É, Porque eu tô tirando a minha esposa da onde a gente tem, querendo ou não um conforto, um lugar para morar e tô indo para uma outra realidade, né? exatamente isso. E eu acho que vale a pena até falar para as pessoas que eu acredito que talvez até tenha aí, né? Uma nas minhas transições, cara, o aperto estava sendo tão grande que eu fui trabalhar de motoboy. Eu falei, não, eu vou fazer um serviço de motoboy, eu vou fazer alguma coisa. E hoje eu entendi, por exemplo, quando eu comecei a fazer uns bicos de motoboy, eu virei para Cintia e falei, Cintia, não dá para mim, cara. Eu vou Uhum. matar. Eu vou morrer. Se eu continuar nesse serviço, eu vou morrer. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma corrida olhando para o celular, porque eu já tinha que pegar uma próxima corrida. E Uhum. aí eu entendi que quando eu ia fazer uma corrida, por exemplo, com maquininha de motoboy, não em Fortaleza, tá, Railan? Mas quando eu morava em São Paulo, quando eu ia fazer um serviço de motoboy, o que que acontece? Eu pegava a máquina no estabelecimento, levava para o cliente, ele pagava, eu tinha que voltar até o estabelecimento para poder fazer uma outra corrida. Uhum. Hoje, eu não peço nenhum iFood se eu não for pagar no Pix. Uhum. Por quê? Porque eu aprendi com a dor. Sim. Então, hoje, eu vou pedir um iFood, eu vou fazer um pedido para motoboy, tem que ser pago no Pix. Porque eu tive na pele dele e eu vi que não é fácil. Sim. Entendeu? Então eu não quero que ele pegue a maquininha, leve na minha casa para depois ele voltar, para depois ele poder Devolver. trabalhar de novo. Eu Uhum. quero que ele me entregue e já possa fazer uma outra corrida, entendeu? Então, Uhum. assim, eu sempre fui muito certinho nesse Consciente, ponto. né? Sim, muito demais, velho. Demais. E depois que você conseguiu terminar esse processo da sua empresa e começar só a viver de trade, como foi esse processo, esse novo processo para você como tutor? Começar a ensinar. Você mesmo falou, nunca pensei em ser professor. E agora estou aqui. Antes, me diz uma coisa. Você deve ter tido, em algum momento, um dia
de loss que te deixou chateado? Tive. Tive sim. Eu já tive loss que, que não estava dentro das minhas regras, Sim. né? Como foi? Como foi o seu processo para passar por um dia desse? Cara, me condenei. Falei, porra, tu é burro, né, velho? Tu fala Uhum. todos os dias que não vai operar o rompimento, né? Porque uma das coisas que eu não opero de forma nenhuma, o gráfico pode andar 10.000 pontos. Hoje eu não opero mais rompimento. Não Uhum. quero nem saber, eu saio da frente da tela. Eu Já não foi opero. comprovado os 80%, né? Já, já. Então, Dos assim, falsos. quando eu tomei o stop, eu olhei pra mim e falei, cara, tu é burro, tu é idiota. Por quê? Porque tá no teu plano de Pegou de trade? novo. Não. Uhum. Você fez isso, cara. E eu me cobro, né? Uhum. Por quê? Porque eu caí na euforia. Eu vi o preço Aham. descendo, cara, o preço vai sem eu e às vezes você quer fazer o dinheiro muito rápido. E aí eu Uhum. virei liquidez pro mercado. E aí eu fiquei, pô, cara, tô chateado. E aí, só que eu sou uma pessoa que eu não falo só para mim. Eu tenho uma Uhum. parceira comigo que a gente conversa assim, graças a Deus, o beabá inteiro, sabe? Então, assim, Uhum. poxa, aconteceu isso, tô chateado pra caramba. Não, relaxa, meu. Acontece. Agora, se tu tem que precisa entender que tu não pode mais fazer esse tipo de operação. Se tu, Uhum. pô, tu sabe que não pode, tu vai ficar batendo na mesma tecla. Às vezes Uhum. acontecia, Fê, acontecia, é óbvio. A gente é ser humano, Sim, a gente erra, sim, com né? certeza. E o nosso intuito não é apresentar o trader troféu que nunca fez nada de errado, porque não serve nem. A gente sabe que a realidade, por mais que a gente seja disciplinado, entenda o processo, a gente sabe, é o que você falou, somos seres humanos e queremos muitas vezes testar de outra forma, e nessa de testar de outra forma a gente quebra a cara. Faz Exato. parte, mas é como que a gente se levanta que importa, né? Exatamente. E, assim, eu me cobrava, Uhum. entendeu? Me cobrava, pô, cara, tu não pode. Quando acontecia de novo, eu falava assim, como assim? Eu ficava indignado comigo, né? E quando dava gain, eu também ficava indignado comigo, porque não estava dentro do que era para eu fazer. Porque Uhum. se não é para operar rompimento e eu fiz dinheiro operando rompimento, isso me dá o gatilho que quando acontecer de novo, eu vou fazer de novo. Então eu não ficava feliz comigo. Uhum. Eu ficava chateado. Por quê? Porque eu não segui a minha regra. E eu tenho regra hoje para operar o mercado financeiro. No entanto, hoje foi um dia que tinha uma aluna aqui, né? Uhum. Eu fiz a minha própria operação, porque eu não dependo da Cintia, eu não dependo da sala, graças a Deus. Sim. E eu fechei o meu computador, ela olhou pra minha cara, como assim? Eu falei assim, como assim o quê? Ela, já operou? Eu falei, já, tá feito. Eu não precisava nem operar, ainda fiz muito. Uhum. Não precisava, Sim. né? Aí depois eu dei uma aula aqui pessoalmente para ela, a gente conversou tudo. E eu falei, hoje é dia 28, eu não precisava fazer nada, né? Mas o porquê que eu fiz a operação, tá? O intuito era não fazer. Mas o porquê que eu fiz essa operação? Porque eu queria passar para ela a minha tranquilidade, Uhum. né? Foi proposital, na verdade. E a sua até independência, né? Sim, exatamente. E aí, eu conversando com ela, hoje a gente teve aqui um bate-papo juntos, somente nós dois, e eu falei para ela assim, em algum momento você percebeu que eu estava operando? Uhum. Ela falou assim, não, você ficava para lá e para cá. Eu falei, pois é, mas sabe por quê? Porque hoje eu aprendi a aceitar o meu stop. Então, Uhum. assim, eu apregou a minha ordem, eu confio na minha análise, tá feito. Então eu posso ir lá do outro lado, eu posso ir no banheiro, eu posso ali tomar um café, eu posso ir conversar com o rapaz que está ali. Para mim, já foi feita a análise. Aí ela falou Uhum. assim, mas como você consegue fazer isso? Falei, calma que você vai chegar. É só uma questão de Processo. tempo. É isso É uma mesmo. questão de tempo. E aí eu passei algumas dicas para ela, né? Um delas é muito importante, que é você ter o seu querido diário. O seu querido diário, É, ele é muito importante, né? Ele tá aqui, ó. É sim. muito importante você conversar com o seu próprio caderno, você passar o seu sentimento para ele, falar É o isso porquê mesmo. daquela operação,
se a operação deu certo, se ela deu errado, qual o tipo de operação que você entrou. Por quê? Daqui a um mês você vai olhar lá atrás e você vai falar assim, poxa, operei 10 rompimentos, 8 deu errado, mas eu operei 10 falhas de pullback, as 10 deram certo. Opa! Sim. Então aquilo ali tá dando certo para mim. É aquele caminho que eu vou seguir, entende? E aí eu Mostra passei. de novo o seu diário. Mostra. Para vocês terem uma ideia, pessoal, ó. Ah, Eu tenho meu diário aqui também, ó, tá vendo? Diário de 3 de aparecendo. Fernanda Meirelles, tá vendo? É que tá. É isso, mas deu pra ver se É, tá com o caderno na mão. Gente, aquilo que a gente ensina pra vocês, se nós não fizermos. Olha lá, o Jonathan mostrando dele, isso aí. Luan mostrando dele. Muito bem, pessoal. Se nós não fizermos o que nós ensinamos pra vocês, não faz sentido. E a gente não vai convencer com as palavras. É É muito com importante. atitude, é falar que tem que fazer e fazer. Eu E, tenho planilha, eu faço anotação do meu estado emocional para tirar aquela carga do dia e transportar para um papel, porque durante o restante do meu dia eu não continuo como trader, eu tenho outros papéis que eu tenho que desempenhar, e é assim que a gente tem que encarar, né, Félix? e aí vai um recado pra rapaziada, né? Homem não Assim, gosta, né? não, porque assim, cara, ficar escrevendo um sentimento pro caderno é coisa de marica, né? Aqui nós é bruto. Rapaz, Ué, escreve com letra feia, tá tudo certo. pois é, esquece, Precisa esquece. florear, colocar adesivo. Mulher, bota adesivo. Não precisa pedir Carinha, pinta a florzinha. carinha se tá feliz no dia, se tá triste. Homem não precisa pintar, mas tem que escrever. Exatamente isso. E lá atrás eu pensei, que escrever que nada, rapaz? Isso é coisa de marica. Isso aí é coisa que para, rapaz. Só que assim, pô, eu tô escutando o meu mentor falar, eu tô escutando os outros mentores falar. E aí? Eu vou fazer contra por quê? Eu vou Sim. escrever também, ué. Vou escrever também. E aí eu Uhum. comecei a entender que se eu Benefício, né? fizesse exatamente o que eles falavam, era o que ia dar certo. Uhum. Tanto que quando eu tinha aqueles dias de tentar fazer as minhas próprias operações e dava errado, eu falava assim, por que que eu entrei nisso aí? Não está dentro Uhum. do operacional. Não tinha uma falha de pullback, não tinha um padrão de 3 candles, não tinha rejeição, eu nem sei por que que eu cliquei. Pô, tá errado. A Uhum. gente tem que treinar, tem que executar exatamente o que está dentro do Do plano. operacional. É isso mesmo. Exatamente. Se não, é aquele velho ditado, né? Desenhou o padrão de 3 candles, não pagou, deu stop. Se ele desenhar de novo, a gente vai fazer o quê? A mesma coisa. Pegar ele de novo. Uhum. E aí, quando eu entendi isso, aí tudo ficou mais claro para mim. Eu falei, opa, peraí, então. Então eu só preciso seguir a cartilha 100%. Sim. Isso. E aí foi o que eu comecei a executar. E como está sendo, como foi o seu processo para se tornar mentor? E como está sendo isso de dar aula, coisa que você mesmo disse no início? Fê, nem imaginava, não me via professora. A Cintia fala isso também, e hoje é algo que vocês amam e que você ama, né? Como é que está sendo para você isso? Como é que aconteceu? Fê, na verdade, assim, lá atrás, quando eu tinha minha empresa, eu estudei bastante sobre marketplace, né? Uhum, Eu ensinava bastante pessoas e o meu negócio não ia para frente. uhum. E quando eu ensinava as pessoas, dava certo Para elas. para elas. E eu não Uhum, conseguia entender porque para mim não estava dando mais crescimento ainda. Eu não uhum, conseguia entender o porquê, sendo que eu ensinei para Fernanda, 3 meses a Fernanda já estava ficando muito bem e eu executava a mesma coisa do que eu sempre ensinei e não estava dando certo. E aí eu comecei a ficar um pouco chateado, sabe? uhum, Comigo mesmo. Falei, cara, não quero mais ensinar nada para ninguém. Eu vou tocar o meu barco aqui e não vou ficar ensinando nada para os outros, não, né? E aí, devido a estar muito chateado, comecei a pedir para Deus que se um dia eu fosse virar mentor, eu queria que ele me colocasse na aula de zerados. E por uhum, 2 motivos. Porque o primeiro, eu queria que ele me despertasse o desejo. Segundo, eu queria que ele trabalhasse um pouco a minha paciência. Porque uhum, eu sou uma pessoa assim. Tu é eletricista. Você que vai trocar o negócio ali da luz.
Eu não vou Uhum. trocar. Você vai trocar. Você é profissional para isso. Não Uhum. sou eu. Ah, vai ter que trocar um chuveiro. Eu não vou correr o risco de tomar choque. Félix, é só desligar o disjuntor. Não, eu vou pagar um cara porque ele é profissional. Eu não sou Uhum. profissional para isso. E aí, eu pedi muito para Deus que Deus me preparasse, né? Me desse essa paciência, essa sabedoria de falar com os alunos. Para lidar com iniciantes, né? Exato, exato. Porque assim, lá na aula dos zerados, que eu gosto muito de dar aula para zerados, aparece muito alunos que você acabou de falar uma coisa, o aluno vai lá, Perguntar a Félix, você mesma pode coisa. repetir isso daqui e tal? Bora, eu repito enquanto o aluno não aprende ou não sai, sabe? Uhum. Então, assim, já aconteceu de sexta-feira, minha aula começar às 7 horas e eu acabar 11 horas da noite. Sabe? Então eu me empolgo, eu já esqueci de dar aula para mentoria para outros alunos, porque eu estava dando aula para todo mundo, né? Isso Uhum. acontece direto comigo. Eu me empolgo assim de querer ensinar. E como eu comecei a gostar, depois que eu comecei dar aula pros zerados, eu comecei a ter alguns feedbacks de aluno. Poxa, tu falou isso daqui, acendeu isso aqui. Poxa, esse feedback que você me deu, melhorou isso. E aí começou a despertar o desejo cada vez mais de querer ensinar as pessoas, Uhum. sabe? De poder falar assim, cara. Ele não é meu concorrente, eu tenho que transbordar. Começou a nascer uma felicidade muito louca que cabe aqui dentro de mim, sabe? E Uhum. hoje eu tenho um prazer enorme de falar, falar, falar e tentar ensinar e fazer com que a pessoa tente entender. Porque, assim, é possível, aconteceu comigo, né? Por que que Uhum. não pode acontecer com todos que estão aí? Entende? Sim. E na sua mente, como é que foi você lidar? Porque é algo que, assim, eu tenho isso muito tranquilo comigo. Eu trabalho a parte comportamental dos traders, eu opero, então eu sei ainda mais como que acontece dentro da cabecinha de cada um deles. E eu sei que eu tenho um limite para alcançá-los, né? Então eu vou dar todas as ferramentas, eu vou ensinar tudo que eu sei, vou dar todas as coordenadas, mas a decisão de seguir o que eu ensino é deles. 100%. Como é que na sua mente você trabalha isso, de você fazer assim, olha, tudo que eu tenho que ensinar, eu ensino, eu dou o melhor de mim, mas ainda assim você vê pessoas que não estão tendo resultados, e porque você sabe que a parte da escolha, da decisão, não depende de você. Assim como eu estava falando antes de você entrar, perguntando, o pessoal estava positivo, negativo, e um monte de gente falando que estava negativo. Só que as arenas estão positivas, então a gente sabe que em casa tem um indivíduo, a pessoa que está passando por suas lutas, que está passando por suas dificuldades, muitas delas financeiras, que fazem com que ela tente um resultado além daquilo que está ali sendo disponível, e por mais que um grupo grande esteja positivo, tem gente negativa. Como é que você trabalha a sua mente para entender que, peraí, eu tenho que ir, como professor, eu tenho que ir dar o meu melhor, mas a decisão de seguir o que eu estou ensinando não compete a mim. Para cobrança, como é que você tem trabalhado isso? Fê, é assim, eu sou uma pessoa que eu sei separar um pouco as coisas, sabe? Uhum, E o que que acontece? Na mentoria, o que que eu tento passar ao máximo ali para os alunos, né? A gente, entre aspas, tenta encurtar um pouco do aprendizado para o aluno não ficar perdido, não saber o que estudar. Como tem vários tipos de operações, rompimento, falha de pullback, padrão, ou em outros, o que que eu procuro fazer? Eu direciono os alunos para as aulas corretas, né? E começo a passar algumas atividades. Primeiro, a gente vai fazer marcação. E aí eu apresento a marcação para os alunos e eu cobro que ele faça a marcação e na próxima aula ele tem que fazer a marcação ao vivo para mim.
Porque eu Uhum, preciso saber se ele realmente está aprendendo aquilo, uhum, né? Mas acontece às vezes, eu fico bem chateado com esse tipo de coisa, mas é uma decisão pessoal de cada um, né? uhum. Às vezes tem alunos que, poxa, paga uma mentoria, o cara quer, mas não quer estudar. Não quer pagar Isso Acha que é, pelo fato de ter pagado a mentoria, o resultado, a mudança vai acontecer, mas não quer pagar o preço, não, né? O não, preço isso mesmo do, não. do trabalho, né? Exatamente, e eu falo isso, caras, não tem caminho fácil, não existe caminho fácil. Existe apenas o direcionamento que eu vou te dar. Uhum, Quem vai ter que estudar vai ser você, não vai ser eu. Aí, ó, o Durval tá aí, ó. uhum, Funciona, sim, funciona. É um senhor de 75 anos. sim, Não tem idade para isso. Não tem. Mata pau, garoto de 18. é. Então, assim, eu fico muito chateado quando um aluno começa. E a gente sabe quando a pessoa não está estudando, porque você Uhum, passa. Eu gosto de passar as atividades. Para você ter ideia, eu falo assim, ó, eu quero que tu me manda 10 falhas de pullback. Você vai procurar no gráfico e vai me mandar foto mostrando onde foi a confirmação, onde foi a falha. Tá aí, ó, o Durval que não me deixa mentir, cara. uhum, Porque ele fez isso. Olha lá, ó, eu passei por isso. E eu cobro. Porque se a uhum. pessoa. Vamos lá, Fê. Se a pessoa quer mudar de vida, ela quer viver do mercado financeiro, que é a profissão que mais paga no mundo. É a Uhum. profissão que te dá liberdade para você trabalhar somente na parte da manhã e tá o restante Liberdade tranquilo. geográfica, financeira, né? De vários Exato. aspectos. Não seria tão fácil como Não parece. é, exatamente. E aí, tu acha que você vai pagar uma mentoria e amanhã você já tá 100% no game. Uhum. Não é assim, Não é. precisa estudar. A gente te dá o direcionamento, mas quem vai fazer vai ser vocês, alunos. É isso E mesmo. professor, eu percebo quando o aluno está estudando, quando ele não está estudando. Eu já tive aluno que ali nas duas últimas aulas o cara fez, ó, falei, cara, aí tu mandou bem, tu Uhum. estudou. Porque o que você não fez quatro aulas para trás, tu derrubou o gráfico agora. Porra, Uhum. legal. Agora, você vê o aluno. Ah, entendi. Ó, então você vai me mandar isso. Ah, tá bom. Uhum. Esqueci. Eu fico chateado, sabe? Mas quem pode tomar a decisão de mudar de vida não sou eu, É são isso eles. mesmo. Assim Porque a como eu. vida, a vida que vai mudar é dele, né? Não é a sua. A sua já está Exatamente. mudando, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim. Ficar chateado? Eu fico muito chateado, muito. Mas eu não posso ligar para fulano, Infernizar, ciclano, né? beltrano e falar, seguinte, padrão de 3 candles, você vai segurar até tal lugar. Eu não É. posso fazer isso, né? Uhum. Cada um tem que tomar sua própria decisão, né? Até Sim. porque a gente fala, né? Mercado é soberano. O que a gente tem que fazer, a gente fez. Se ele vai pagar ou não, aí é É com ele, outra, com a gente, exatamente. né? Então, Uhum. assim, fico chateado, mas eu sei lidar muito bem com esse tipo de coisa. Não é nada que me deixa sem dormir, não é nada que me abala emocionalmente hoje, entende? Uhum. E agora, ô Félix, a gente está passando, a gente está vivendo. É engraçado isso, né? Que aqui a gente passa a viver um pouco da mudança do que está acontecendo na vida de cada um, de quem faz parte do ecossistema. Então a gente vê as transições acontecendo. E todos nós aqui, eu pude ver um pouco mais de perto, mas todos os alunos também viram essa transição de vocês de vida agora, saindo de Jaú, indo para Fortaleza, estruturando a vida de vocês, um novo momento na vida de vocês aí. Como tem sido? Você já disse que já previu isso de alguma forma, mas agora está vivendo, né? Eu falo muito para os alunos o seguinte. Uma prova de que o que a gente faz aqui é real é a mudança da decisão da vida das pessoas
por exemplo, para Fortaleza. Por quê? Ninguém é louco de mudar a vida, e eu tô dizendo não só de vocês, porque vocês têm uma menina que já é adulta, mas o Sim, Paulo tinha uma bebê, né? sim. Então a gente tem assim, Isaac, né? o Isaac com filhinho, então tem outras pessoas que fazendo essa mudança de vida, mudando realmente, saindo de um estado, deixando as pessoas da família que moram mais próximas longe por uma coisa que é mentira. Isso não. Eu É. dou até o exemplo dos discípulos de Jesus. Ninguém morre por algo que não é verdadeiro. Nunca. Eles decidiram, mesmo depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e deixou uma promessa de volta, os discípulos continuaram tudo aquilo que foi ensinado a ponto de morrer por aquilo que eles acreditavam. Então, a gente vê hoje uma mudança de vida de vocês indo aí para Fortaleza. Como é que está sendo essa experiência para que motive todos que estão aqui a se manterem firmes naquilo que eles estão buscando através do trade? Porque não estou falando que todo mundo tem que ir para Fortaleza, mas todo mundo aqui tem sonhos. Todo mundo aqui tem expectativas de mudança de vida. Então, como que a sua mudança e o que você está vivendo hoje, você pode trazer como uma inspiração para aqueles que também querem ser bem-sucedidos no trade para realizar os sonhos deles? Aquele velho ditado, né? Não tem caminho fácil. Uhum, Tu tem que estudar. Tu tem que estudar, tu precisa mentalizar e ter pé no chão, né? Quando eu decidi vir para Fortaleza, eu sou uma pessoa que nem eu falei, poxa, se não der certo, eu vou vender picolé, eu vou fazer qualquer tipo de coisa, mas eu vou para fazer dar certo. Isso é óbvio. uhum, Então, assim, a motivação, estudar. Estudar, 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 10 mil vezes estudar. Não tem caminho fácil. Não existe uma fórmula mágica. Eu também achei que existia, né? No entanto, eu achava que o Léo tinha um ponto. E aí, se o Léo tem um ponto, eu também tenho que ter, a Cíntia tem que ter, os outros mentores têm que ter. Então, assim, é nítido que funciona, que dá certo. uhum. Só que você também precisa ser estrategista, né? É tudo de acordo com a tua realidade. Não adianta você querer poxa, eu coloquei R$ 1.000 lá na conta, eu quero fazer R$ 1.000 por dia. Tem que ser realista, pô. Não pode viajar na maionese, entendeu? É isso mesmo. Então, assim, o caminho é estudar, galera. É estudar, sentar na cadeira e viver isso daqui até a hora que você fala assim, eu devo estar ficando louco, eu devo estar pirando porque eu já estou começando a falar com os candles. E quando E, e eu não é vivi. louco, não, porque eu exijo isso dos meus alunos. Eu falo, tem que conversar com É, você mesmo e falar com os candles. exatamente. E é até engraçado porque, assim, ó, essa semana eu acho que eu sou um dos mais normal aqui, tá? Eu ainda não tomo remédio. Então Mas, assim, tá no é, nível moderado ali, né? mas tô Tá quase, tá? Tô sob quase. controle ainda. É. Essa semana eu tava dando uma aula para Black Wolf e uma pessoa passou aqui na frente. E eu dando uma aula para Black Wolf, eu peguei e só fiz assim, só olhei pro lado e voltei. Foi o tempo suficiente para eu esquecer tudo que eu tava falando. Uhum, Então, assim, quando eu estou operando, mesmo eu estando com a Cintia aqui, olhando para o gráfico aqui, às vezes atrás de mim, eu entro em hiperfoco, uhum. né? E assim, Elimina a é, distração, não é mesmo que ela é esteja acontecendo ao seu redor. exatamente. E é uma parada muito louca, Fê. Muito louca que às vezes eu nem sabia que eu tinha isso, né? É como se fosse eu. Entrar em estado de flow. Eu nunca vivi isso, né? É muito louco. Eu Uhum. lembro que uma vez eu estava jogando videogame e o hominho lá, ele mergulhava, nadava por baixo da água. Quando ele subia, ele pegava um outro hominho e passava a faca. E eu lembro que Call of Duty, né? O videogame lá. Aham. E aí eu lembro que eu tava jogando e eu entrei nesse hiperfoco que quando ele foi mergulhar, eu fiz assim, ó, e prendi minha respiração. Aham. E eu achei isso muito louco. Hoje, quando eu tô no gráfico, parece que eu tô entrando dentro dele. Uhum.
E às vezes a gente sai muito exausto, Sai. né? É Por quê? verdade. Porque pensa assim, ó, a Cintia ainda é muito pior, porque é ela e mais 400. A gente está aqui É, conversando, analisando juntos, mas a responsabilidade é 100% dela, né? A é gente isso conversa, mesmo. a gente bate papo, a gente fala do que está acontecendo, as melhores operações para todos, mas a responsabilidade em si é dela. A minha responsabilidade é minha como eu grafo, né? Uhum, Mas eu entro num estado aqui de super foco que quando às vezes eu acabo, eu preciso somente, parece que dar uma deitada, dar uma respirada profunda. Por quê? uhum, Porque parece que eu até esqueci de respirar, de tanto que eu me concentrei ali e foquei 100%, sabe? É uma uhum, coisa que eu nem sabia que eu mesmo tinha. E hoje eu desenvolvi isso, né? Então, uhum. assim, você que quer viver do mercado financeiro, você que quer dar o melhor para tua esposa, para sua mãe, para sua filha, para o seu parente que quer viver o extraordinário, que quer viver do mercado financeiro, não existe caminho fácil. O único caminho é estudar e trabalhar a mentalidade. É isso mesmo. A mentalidade é algo muito importante, muito, né? Eu falo para os meus alunos, cara, para mim, se não for mais, 80% para mais é fundamental no mercado. Por quê? Eu postei algo sobre isso no Instagram hoje. Você postou? E, Postei, ó, porque eu tô amanhã eu vou estar falando, vou começar um livro novo com o pessoal do Black Wolf, né? E aí show. eu tava dando uma revisada no conteúdo e uma das partes que eu postei no Instagram foi justamente isso, ó. Aqui no prefácio fala assim, ó. Sinceramente que o sucesso de trading é composto por 80% de psicologia e 20% de metodologia, seja fundamental ou técnica. Mas as pessoas ainda ignoram esse passo, né? Não, cara, é importantíssimo demais, Fê, demais. Eu já vi o livro do Mark Douglas 3 vezes, já li ele. Ele E é assim, maravilhoso. é que nem uma pessoa, meu grau de TDAH, nem sei. Eu sei que eu tenho porque eu esqueço assim, estalou o dedo, eu tô esquecendo, mas grau eu não tenho nem noção. Mas o que Uhum. que as pessoas precisam entender? Que o caminho é estudar. É estudar. Se quer viver disso daqui, eu falo que é uma faculdade, Fê. E É aí, isso mesmo. o que que eu digo para os meus alunos, tá? Eu digo assim, ó, tu entrou na faculdade, certo? E aí, tu quer fazer uma mentoria, tu vai fazer um cursinho para poder passar, certo? Uhum. O seu loss é a sua mensalidade. Só Uhum. que você escolhe o tamanho do teu loss. É. Então, cuidado. Tome bastante cuidado, porque a mensalidade que você vai pagar na faculdade, essa daí você ainda consegue controlar. Uhum. E Fixa, isso né? aqui exatamente. Então, isso daqui, galera, é uma faculdade, onde lá na frente você vai colher o fruto. E qual é o fruto? Você poder passar a tarde inteira com seu filho, com a sua esposa, você poder operar de qualquer lugar do mundo, você só precisa de uma internet, de Uhum. você poder, entre aspas, fazer o valor financeiro que você planeja, Uhum. né? Então, assim, é possível? Lógico que é, pô. Vocês acham que eu ia ser retardado da cabeça de vir para Fortaleza, um lugar que eu não sabia como é que era, eu não tinha noção de como era, deixar uma filha em São Paulo, trazer a outra junto comigo? Uhum. Cara, se tem uma coisa que eu penso muito é na minha esposa e nas minhas filhas. Sim. Então, assim, eu não sou um. Responsabilidade, né? Lógico, com toda certeza do mundo. Eu não poderia colocar elas em risco, né? Se eu visse, eu vou lá para tentar. Eu não vim para tentar. Eu já vim porque eu sei que dá certo. E eu tenho que estar do lado de pessoas para me manter minha frequência aqui em cima, ó. É isso mesmo. E essa parada de frequência, Fê, é É muito muito louco. forte. Nossa, eu achei que não existia, né? Tem. Eu achava que não existia. É Que muito frequência? forte. Porque eu lembro lá atrás que às vezes eu ia conversar com a Cintia e era muito engraçado que ela falava assim: volta para trás, aumenta essa frequência e vem falar comigo, porque tua frequência tá muito baixa.
Aham, vai. E mexe com o outro, Mexe. impacta. Cara, mexe demais, demais. Hoje eu vou conversar com uma pessoa assim, na boa, Fê. Se a frequência dela tá baixa, eu procuro sair de perto. É isso mesmo. Mas por quê? Porque, galera, o dia que vocês tiverem a oportunidade de vir conhecer a LTX, venham. Porque a frequência aqui, ela é tão forte, porque assim, é todo É mundo trabalhando no mesmo motivador. projeto, né? É, Todo mundo voltado para o mesmo propósito. Então, assim, você está num lugar onde a energia é somente positiva, não entra negativa. é isso No mesmo. tanto que se você passar lá na porta e você for cumprimentar uma pessoa, aquele bom dia, todo mundo aqui é autorizado para falar assim, pode voltar. Volta, aumenta a tua frequência e entra de novo aqui na LTX, porque aqui não entra frequência baixa. Uhum. Não entra. Essa é a regra nossa aqui. Não entra. Entendeu? É empresa forte, comunidade forte, indivíduo forte. É Essa é a nossa. isso mesmo. É o Então, lema. assim, é o lema. Então, assim, quer viver disso daqui? É possível? É, muito. Mas tem que pagar o preço. Exatamente. Pagar o É, preço. é simples, não é fácil. Se Exato. torna fácil, mas Exato. é simples. E, Mas e, vai ser simples para aqueles que se dedicam para trabalhar todas as competências de um trader profissional, né? sim, e o que o Paulo falou é importante. Eu já tive aluno que, que me mandou mensagem, né? E eu não abri a mensagem do aluno, que eu já conhecia o aluno, eu sabia que aquela frequência poderia me baixar, e quando eu retornei a mensagem, sem ouvir, eu já entrei com aquela frequência lá em cima. Uhum. Bom dia, bom dia, bom dia, que Deus abençoe teu dia, que a sua semana seja maravilhosa. Vamos embora pro game, porque hoje vai dar muito bom. Bora transformar a vida. Cara, se a pessoa tá baixa, eu quero ver ela não se levantar. É isso mesmo. Isso é muito importante, tá? Tá, pessoal? Pessoal, tem lição aqui para pegar, para a gente colocar, modelar e copiar ou não tem? Fala para mim. Tem ou não tem? Muita, né? Para vocês verem, gente, que quando a gente conversa, traz os traders que para nós são referência para a gente bater um papo, conversar, trazer umas perguntas mais profundas ali sobre o processo delas, é para a gente ver que elas começaram da mesma forma que a gente. Sim. Uns com umas experiências mais duras, mais machucados por conta do histórico, outros com um processo um pouco mais leve, mas também desafiador, mas um pouco mais leve porque não teve as dores como outros de ter vivido assim anos tentando dar certo no mercado, passando por vários outros operacionais, né? E às vezes a gente olha e fala assim: "Poxa vida, parece que é só comigo. Só eu que tenho dor, só eu que não consigo, só eu que não avanço". Não é isso. Você precisa ser forjado. Você precisa muitas vezes ser aquele vaso que foi todo feito, tá todo com uma forma irregular, vai ser quebrado e vai ser feito novo. E isso dói, dói. Mas para plenitude que o mercado pode oferecer, não dá para você vir sem ter sido moldado para isso. Por quê? Porque o mercado, né, Félix, a gente vai passando por um processo em que, inclusive, o ganho financeiro ele também vai progredindo, vai aos poucos, mas vai progredindo. Gente, não se iludam achando que todo dia a gente entra no mercado para fazer valores altíssimos. Isso não acontece. Nós passamos por um processo aonde tem que aumentar também gradativamente. Sabe por quê? Porque para se perder é isso. É Exatamente. isso. Assim, a galera precisa se permitir a fechar no game. Precisa se Uhum. permitir. Eu tenho aluno que às vezes operou ali 15 dias, tá positivo. Aí eu pego e falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos se permitir? Tu não vai mais operar. Nossa, você, É, parece que você tá jogando sal em lesma.
Galera começa a se torcer igual uma cobra. Gente, permita-se. Ai, mas eu tô fechando R$ 50. Ai, mas eu tô fechando só R$ 300. Cara, R$ 300. É a gente perceber, né, Félix, que quando a gente fala assim, eu não vou, por mais difícil que seja, que é o que você falou, parece que você tá matando a pessoa. Quando você fala assim, ó, não é para operar amanhã, hein? Mas Nossa. quando você termina aquele dia e fala assim, poxa, eu não operei, é dia de vitória. Porque Exatamente. você fez o mais difícil, que foi vencer o seu eu. E você Exato. conseguiu falar: eu sou mais forte que o mercado. Por quê? Porque eu venci hoje, eu não operei, ele não foi mais forte que eu, me induziu a entrar nele hoje. Não, eu consegui vencer o meu dia, a minha decisão foi válida, foi validada hoje, né? Como é Exatamente. importante isso, né? Assim, você precisa dominar a tua mente. Você precisa se autodominar. Porque a vontade de clicar é gigantesca. Mas, cara, vamos lá. Tu não tem domínio próprio? Não consegue ficar fora do mercado, né? Deixa de ser mole, rapaz. Tu é doido, né? Ó, eu ouvi uma vez o pessoal falando sobre é, regime, coisa do tipo. Eu tava acompanhando, tem um cara que chama Guto Galamba, não sei quantos de vocês conhecem. Eu gosto dele porque ele é diretão. E aí alguém falou alguma coisa assim pra ele: ai, Guto, mas sabe o que acontece? É que é tão difícil ficar sem um pãozinho. Eu quero tanto comer o meu pão com não sei o que lá, minha pizza. Ele falou assim: meu, se você não ganha do pão, você vai ganhar do quê? É verdade, pô. Se você não consegue dizer assim, hoje eu nem vou abrir o computador, você vai fazer você consegue o quê? Exatamente isso, Fê. A pessoa não Né? consegue ter controle. Cara, não existe isso, pessoal. Não existe. É a mesma coisa do que você fala assim, não. Eu vou É, trair minha mulher porque eu não tenho autocontrole. ó, Vou trair meu marido porque eu não tenho autocontrole. maluco, se vocês não tiverem o autocontrole de vocês mesmos, cara, vocês estão no lugar errado, pô. Ninguém aqui é maluco, não. Ninguém é doido, não. É doido. E eu trabalho isso também, Fê, com os meus alunos. Eu tinha aluno, se não me engano, até vi ele por aí. Pô, o cara operava 13, 14 operações. Fui lá, trabalhei com o cara, falei, ó, fecha comigo aqui, meu amigo. Eu quero você fazendo 3 operações somente por dia. No começo, Ó, então, ó, eu sou mais boazinha, que eu deixo 5, e olha o limite. não, então eu sou ruim, porque olha só o que eu fiz, Fê. Né, a Márcia rindo. Tu vai fazer 3 operações, meu amigo. Primeiro loss, acabou teu dia. Acabou. 0 a 0, tu tem direito a mais 2, tá? Tomou stop, acabou. 2 0 a 0, tu tem mais um. 2 gain, você não precisa operar mais. Vamos lá. Tomou loss. Operou de novo. Tomou loss. Tu tá lascado. Tu vai ficar uma semana sem operar. Eu quero ver se você é capaz de ter autocontrole. E tem que ser assim, Fê. Tem que ser Por regra, quê? regra é regra. É limite para te Exatamente. ajudar na disciplina. Exatamente. E eu não tô fazendo isso porque eu tô sendo ruim. Para Não. ajudar. É porque eu quero o teu bem. Se eu não quisesse teu bem, eu ia olhar para tu. Rapaz, tu tá fazendo 15 operações só. Rapaz, dobra isso aí, faz logo 30. Uhum. Não tem o Até porquê. porque, Félix, a gente já sabe, e isso é validado, por isso que a gente pega tanto nessa, bate tanto nessa tecla, que não é quantidade de operações que traz resultado, é a qualidade da operação que você executa. Então, não tá provado, não é quantidade. Esse aluno, de 13 a 15 operações que ele fazia para tentar pegar 100, 200 pontos, hoje ele faz duas e pega 1.000, 1.500, É 2.000 qualidade. pontos. E aí? E aí, galera? Fala para mim. E aí? O cara quis mudar de vida, ele ficou brincando de compra-venda, compra-venda, compra-venda. É. É você que tem que mudar. Só É isso. tiro sniper, não é metralhadora que você sai dando trocentos tiros, né? Exatamente isso. É tiro Exatamente. sniper, é um certeiro e pronto. Foi isso que a gente trabalhou. E é isso que o cara executa hoje. E aí, se para ele. Aí, ó, tá aí. Se ele executa e deu certo, por que para os outros não vai dar? Dá, gente. Dá Pronto. certo. Eu falo, Félix, o mercado ele está disponível
para todo mundo, desde a pessoa mais simples que mora ali no interior, para a pessoa que tem já uma carreira em alguma outra área da vida. Está disponível para todos, mas não são todos que estão prontos para ele. Exato. Exatamente isso, Fê. Tem que querer muito, Muito. não é pouco, é No muito. no entanto, muitos desistem, né? Muitos não aguentam. 95%. Muitos O não número, aguentam. o número, a porcentagem não é baixa. 95% dos traders que iniciam no mercado em algum momento vão, que não conseguem trabalhar as regras e a disciplina, logo não conseguem ter consistência, não têm ganhos consideráveis, abandonam o mercado financeiro. Somente 5% se mantém e a porcentagem dos que vão viver a excelência vai diminuindo cada vez mais. Então, nós Exato. precisamos querer viver a excelência, pelo menos dos 5%, para dali, sempre fala assim, a gente primeiro começa, depois a gente vai melhorando, né? Eu tenho que começar fazendo da forma certa. E com o tempo, se eu persistir na coisa, no processo certo, a gente vai melhorando. E Sempre vai aí, melhorando, né? e aí fica aquela, né? E você que tá aí, ó, na telinha olhando para esses resumos aqui, ó, e vendo a Fernanda aí linda e maravilhosa, você quer ser 5% ou prefere ser os 95%? É A só você res... responder. É só analisar o que tem feito que a resposta já vem, Pronto. né? É isso aí. Quem quer ser 5% digita aí, ó. Simples assim. Eu quero 5%, muito bem. Agora Exatamente. me digam, pessoal, me digam, gostaram da modelagem de hoje, da nossa abertura aqui da nossa segunda temporada? Que bom! Félix, eu quero que você deixe uma mensagem, finalize com uma mensagem para todo mundo. Eu não vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Porque a ideia aqui é termos uma aula onde a gente para ouvir, para Show. meditar naquilo que está sendo falado, na história de vida, na lição de vida, como Maria Ioneide colocou, fazer uma reflexão do que temos feito, do que podemos melhorar, né? Em cima da história de alguém que para nós é real, que tá ali, quem foi no Summit pôde tirar foto, estava do lado e que todo dia tem contato. Então, assim, gente como a gente que mostra que é possível. Félix, que mensagem você deixa para todos nós hoje aqui? Galera, se vocês querem viver o extraordinário, se vocês querem mudar de vida, se vocês querem transformar a vida, tanto de vocês quanto a vida do seu coleguinha, do seu amigo, foquem 100%. Não vai achando que isso daqui é uma brincadeira, que isso aqui é um joguinho, não. Só vem pra cima se você realmente quer transformar a sua vida. Se você não se acha capaz, se você não tem tempo para estudar, arrume tempo para estudar. O que que você faz da meia-noite até 5, 6 horas da manhã? Dorme, né? Tira uma hora para estudar. Não brinca, não vai achando que isso aqui é joguinho, não, cara. Se você quer viver o extraordinário, se você quer dar o melhor para você mesmo, né? Para sua família, cara, vai pra cima. Vai pra cima. É possível. E é possível para todo mundo que tá aqui. Assim como foi possível para mim, como eu acreditei, como eu mergulhei de cabeça, como eu estudei, como eu senti muita dor na minha lombar de estar sentado estudando e falar assim, meu Deus, será que é para mim? É para mim, porque eu não vou desistir. Desistir para mim Não é não possível. é uma opção. Não é e nunca será. Eu nunca vou desistir. Por quê? Porque eu vou estudar, eu vou fazer dar certo e graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei. E se eu cheguei, qualquer um de vocês aqui é capaz. Mas, mas, somente 5% é capaz. E você que está aí, é esse 5%? Se você é 5%, vem para cima. É Porque eu isso não aí. vou largar a mão de vocês, enquanto vocês não largar a minha mão. É isso aí. Eu sempre digo que a excelência está fora da zona de conforto, Com certeza, Fê, eu não né? tenho sombra de dúvidas. Tem dia que eu saio daqui, eu me arrepio inteirinho, ó. Eu tenho saído daqui às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, e aí, às vezes
as pessoas perguntam assim, cara, essa vida de trade, eu ainda tô no plantio, galera. Eu só tô plantando, entendeu? Eu só tô plantando. Porque a colheita é certo. Eu já tenho certeza disso. Já deu certo. Não vai dar certo. Já deu. É só uma questão de tempo. E se vai dar certo para mim, por que que não pode dar certo para vocês? Talvez porque eu tenho uns olhos castanho claro, bonito. E aí? Não. Todos nós aqui somos iguais. É isso Então eu tenho mesmo. certeza que vocês também são capazes. É isso mesmo. Gente, que esse encontro de hoje sirva para vocês como motivação para que vocês se mantenham firmes no propósito que vocês têm para a vida, não só de vocês, mas da família de vocês também. Mas não se esqueça, você até começa pela motivação, mas você só vai continuar se tiver disciplina. A motivação, ela pode estar vindo hoje para te dar um up, para você voltar amanhã e falar: peraí, nossa, trouxe um refrigério para minha alma. Eu precisava ouvir isso, eu precisava participar por esse momento ali com a Fê e com o Félix. Mas amanhã o que você vai precisar é de disciplina. Com É certeza. assim que a gente segue o processo, ok? Félix, mais uma vez, muito obrigada. Eu não tinha dúvidas que seria maravilhoso o nosso encontro hoje. Deus abençoe, que todos os seus sonhos da sua família se realizem e que vocês continuem transbordando não só conhecimento, mas todo carinho, todo amor, que é mais do que sentido por todos nós. E eu pude pessoalmente sentir esse amor, esse carinho de vocês. Então, gente, que vocês possam guardar esse nosso encontro numa caixinha aí dentro do coração, bem protegidinho, porque eu tenho certeza que é uma o Félix, a Cíntia, são inspirações para todos nós aqui, e é muito bom ter vocês perto de nós, viu? Fê, gratidão. É um prazer enorme estar aqui, dividindo um pouquinho da minha história com essa galera. Saibam, pessoal, que é muito real isso daqui. Às vezes eu olho lá atrás, na época que eu sofria muito, e falava assim, cara, será? Não é será não, galera. Só quem pode mudar a vida de vocês é vocês mesmo. Assim como eu mudei a minha. Só eu podia fazer isso. Não ia adiantar nada eu ficar ali. Será? Será? Não. Eu fui capaz. A gente é capaz de muita coisa, muita, muita mesmo. Então, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. Fê, muito obrigado de coração por ter me chamado. É um prazer enorme estar dirigindo a história, poder passar um pouquinho para essa galera, passar um pouco de conhecimento do que a gente adquire todos os dias no mercado. É um prazer enorme sempre poder dividir isso com vocês, tá, galera? Se sintam abraçados, não só por mim, mas como pela família Félix, tanto eu quanto a minha esposa, pela minha filha, que a gente tem um enorme carinho por todos vocês, tudo que a gente faz aqui é de coração pensando em mudar a vida de cada um de vocês. Então, o que a gente puder fazer, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer. No entanto, nós lutamos muito, né, tanto psicológico quanto leitura gráfica para fechar esse mês, graças a Deus. Lindo, Agradeço né? muito a Deus. Fechamos com 100% de assertividade. Era um propósito muito gigante, Fê, gigante assim, que a gente tinha, né? A gente já vinha falando do ano passado, agora que a gente Foi. ia vir buscar o 100%, né? A gente já estava mais de 30 dias, mas a gente queria um mês, né? Fechadinho. A gente queria fechar o mês. Então, gratidão a Deus, gratidão a vocês por confiarem, né, nesse ecossistema, nesse operacional lindo e maravilhoso, no Léo. Hoje eu posso falar para vocês que é tudo real. Então, pessoal, gratidão a todos vocês. Graças a Deus, mês finalizado com sucesso, tá? Foi fácil? Não, nunca será. Mas eu tenho que dizer para vocês, é possível, porque se É, não fosse possível, a gente não tinha feito o que fez. é isso mesmo. Bora Gratidão. tirar uma foto? Vamos, pessoal, quem puder, abre a câmera, vamos tirar uma foto e eu quero ver vocês postando no Instagram, marcando a gente e dizendo lá como foi esse encontro, ok?
marcando a mim, marcando o Félix e dizendo como é que foi a experiência desse encontro para vocês, o que vocês tiram de lição, como te motivou, para que a gente possa aí energizar, trazer essa motivação, essa vibração, colocar lá em cima. E eu tenho certeza que aqui dentro estão os 5% que vão vencer no mercado. Porque vocês estão saindo da zona de conforto. Poderia estar assistindo filme, poderia estar assistindo televisão, fazendo qualquer outra coisa. O Marco está no trabalho, dirigindo. Você está vendo ele aqui na tela, ô Félix? Toda quarta-feira ele está trabalhando, dirigindo e assistindo a aula. Então eu Ele é não tenho dúvidas de que vocês estão se preparando para fazer parte dos 5%. Contem com a gente. Vão tirar foto? Todo Bora! mundo olhando, sorrindo. Vou passar a página aqui porque tem mais gente com tela aberta. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Muito obrigado por participarem, pelo carinho de vocês. E amanhã estamos